Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui. Vamos hoje na nossa última live antes do curso iniciar as aulas do nosso curso sobre metodologias ativas. Então, hoje nós vamos estar mais uma vez falando dessa temática. Vamos estar eu e o professor Fábio Ricardo falando sobre metodologias ativas, sobre como tornar sua aula mais dinâmica. O Fábio já está chegando, já estou aqui aguardando só ele surgir. Olá, tudo bem? Olá, tudo certo? Já Opa. estamos aqui. Eu acho que eu tenho que reenquadrar, né, quando dividir a tela. Mas eu já pego mais ou menos o esquema de como vai ficar e já sei mais ou menos. Tem que O ficar balãozinho enquadrando. atrás, né? Pois é, como eu estava comentando aqui, hoje é a nossa última live antes do início das aulas, né? Dos Uhum. módulos do nosso curso. Legal. Então, semana que vem a gente está iniciando e hoje nós vamos estar mais uma vez dando uma introdução ao assunto, fazendo uma abordagem sobre este lugar das metodologias ativas, Isso mesmo. não é? E Olha, semana que vem a gente já está lá com a galera botando para quebrar, né? sabadão, acordar cedo e estudar. Tem um número significativo já de pessoas matriculadas, mas ainda tem espaço. Quem quiser fazer a sua matrícula ainda dá tempo, né, Fábio? Manda um direct pra gente ou puxa a gente no WhatsApp e a gente passa o código lá do Simpla para fazer inscrição. Ainda dá tempo aí. Boa noite, pessoal entrando aí. Deixa eu pegar o óculos aqui, porque senão não enxergo também. E a minha visão para acompanhar tem que chegar de perto. Márcia entrando e tudo mais. Mas que bom. Sabadão aqui tá friozinho, não tão frio, mas para vocês deve ser um terror de frio, né? Tá fazendo 9 graus agora. Não, Salvador não sabe o que é isso. O Não. que é 9 graus. Eu fui morar em São Paulo, eu tinha 18 anos de idade, nunca tinha saído do Nordeste. E aí fui morar em São Paulo. E eu preparei um enxoval de roupas, agasalho, enfim, para ir morar em São Paulo. Só que eu não fazia ideia o que era o inverno de São Paulo, o que era frio. A gente pensa, o nordestino pensa que sabe o que é frio, mas não sabe. Não, Aí mas quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei em mês de fevereiro. Tava tudo bem, de boa, né? Aí foi chegando maio, a situação começou a complicar. Chegou junho, eu não tinha roupa que resolvesse, que desse conta para o inverno de São Paulo. E aí eu comecei a ganhar agasalhos, né? As pessoas viam que uhum. eu não tinha vindo preparada porque a gente realmente não tem noção o que é o inverno lá no sul. Aí foi que eu comecei a me adequar o que era necessário para o frio daí. Mas olha, Mas São Paulo é calor. São Paulo é um médio eu também. morei, Vai pra cá, você vai ver o que é. eu morei 8 anos em São Paulo. E eu Não. detestava o frio. Eu peguei 4 graus, foi a temperatura mais fria que eu peguei em São Paulo, foi 4 graus. Eu forrava, as pessoas diziam, né? A gente tentava se adaptar. Aí eu botava meia calça de lã, botava jornal no pé e outra meia de lã por cima do jornal e ia de baixo para Dedron. Não. Não, mas com touca, com tudo que tinha direito. O nosso problema é que Mas é um frio mais úmido, assim, né? Que nem hoje, assim, tá bem úmido. Aí a sensação de frio cai mais. Acho que tá uns 9, mas uma sensação menor ainda. 7, 6. Mas aqui é mais frio que São Paulo, normalmente. E eu mais morei em quente dois que Rio Grande do extremos. Sul. Hum. Eu morei em dois extremos, né? Salvador, para mim, é o meio termo, porque eu morei em São Paulo 8 anos, né? Temperatura de São Paulo, eu cheguei a pegar até 4 graus lá. E morei em Petrolina, Pernambuco.
Sensação térmica em Petrolina é 45 graus. É uma coisa, o calor lá, o sol de Petrolina é diferente do resto do país. A sensação que a gente tem que mora lá é que o sol é mais baixo no céu de Petrolina do que no resto do Brasil. Porque é muito quente, é muito calor que você não consegue, no verão mesmo, ficar de boa, normal. É correndo de ar-condicionado para ar-condicionado, né? Você sai do carro, entra correndo em casa, liga o ar-condicionado, Aham. porque é muito quente. Então, eu morei nos dois extremos. Salvador é a minha zona de conforto, né? É o meu Aham. meio, é o meio do caminho. Mas Eu vamos lá, gosto. pessoal. Eu gosto. E se você pegar os frios da Europa, por exemplo, é um frio diferente. Lá você, -5 graus, é como se fosse o frio de agora aqui, quase. A Porque o nosso é estrutura, muito né? mais úmido, é muito mais doído. Lá não, você não tem tanto esse vento chato, úmido, né? Que aí é ruim. A tua roupa, se você suar um pouquinho por dentro, lá você não tem essa sensação. Aqui você sua, daí dá mais gelo ainda e tudo mais. Isso é Pois piorzinho. é, pois Mas, é. enfim, Nosso eu falei, Brasil grande, grande, com realidades diferentes. Vamos entrar então no nosso assunto? vamos. Acho que é a terceira live que a gente fala sobre metodologias ativas, né? Fizemos uma lá, uma live lá atrás, a terceira ou a quarta? Não, a terceira, né? Terceira. Terceira. Daí fizemos, Acredito eu que seja a terceira. Não, acho que é a quarta. A acho gente que a fez quarta, duas antes do projeto, fizemos uma outra para lançar o projeto, essa já é a quarta. foi uma antes, depois foi duas sobre o projeto. Que aí você falou um pouco sobre a pedagogia, mas enfim. E aí, a semana retrasada, passada, a gente falou sobre as metodologias, as tecnologias, né? O Isso, pessoal isso. participou, escreveu na tela lá. E hoje vamos trazer Isso. um pouquinho mais de dois assuntos sobre o que a gente vai abordar lá, mas claro que aqui é uma pincelada, né? Ok. Para dar um gostinho. E deixar o pessoal à vontade para tirar dúvidas, né? Porque é um momento de também o que realmente vocês estão propondo, o que vocês querem. Então, se Isso. você tem dúvidas, deixa a sua pergunta aí e a gente vai estar falando. Mas para introduzir o nosso assunto hoje, é importante entender que o objetivo das metodologias ativas, primeiro, a gente está pensando em comunicação. Ensino e aprendizagem, seja dentro ou fora da sala de aula, em uma educação formal ou em uma educação informal, o que eu quero dizer com isso? Ou você é um professor, está dando um curso, ou você está em um processo como um palestrante oferecendo uma formação, ou você é um gestor de uma empresa e quer reunir sua equipe para desenvolver um processo de comunicação em gestão, você precisa desenvolver técnicas para que essa Uhum. comunicação dê resultados, para que essa comunicação ela seja efetiva dentro do que se propõe. Uhum. Então, eu sou pedagoga, né? Então, a pedagogia é o especialista em educação. Apesar de que muitas pessoas relacionam somente o processo pedagógico à educação infantil, mas a formação pedagógica é o profissional especialista em educação, onde a gente para pensar quais são as formas com que a gente pode utilizar o processo de ensino e aprendizagem para desenvolver um resultado mais satisfatório. Então, quando a gente pensa em desenvolver um processo didático, um processo de ensino e aprendizagem, não é somente o professor falar bonito, né? Você Uhum. estava falando, eu estava lendo o material que você me passou hoje à tarde, e assim, é interessante que muitas pessoas surgem como idealizadores do projeto ao longo do caminho. Uhum. Metodologias ativas surgem com profissional fulano de tal, com o teórico fulano de tal, ele traz essa ideia. Particularmente, eu tenho uma teoria, sabe, Fábio? Uhum. Todas essas tendências, todas essas abordagens na área da comunicação, didática, metodologias ativas, todas essas inovações que surgem, ela tem uma origem. E ela Uhum. tudo inicia com a proposta socrática da maêutica.
Quando Uhum. Sócrates traz a reflexão de que o aprendizado ele não nasce na contemplação pura, mas ele nasce a partir da interação da informação. Uhum. Aprendemos melhor ou as ideias nascem quando estamos conversando, quando conversamos um com o outro, e não no processo observador como a filosofia antiga pré-socrática definia. Então, daí todas as outras teorias modernas da educação já estavam pré-definidas. Exatamente. É que O daí grande pulo. o pessoal vem trocando de nome ao longo das gerações e criando metodologias e tudo mais. Se tem questões assim que foram implantadas por fulano e tal, que nem o Per-Instruction lá, a Ué, teoria da complexidade com Edgar Morin. Então, são métodos ou ferramentas que foram criadas por esses filósofos, estudiosos, professores e tudo mais. Mas, realmente, ela vem lá de trás e, se você olhar o próprio filme A Sociedade dos Poetas Mortos, que eu indico lá no material, sim. que é de vários anos atrás, lá já se faz uma metodologia ativa de levar os alunos a serem pensantes, né? Que está muito ligado com as duas filosofias que a gente vai apresentar hoje. Agora, eu trabalhei muito aquele filme também. Inclusive, na época do VHS, do CD, eu tinha ele, né? Eu tenho ele ainda aí, em CD e tudo, quando a gente ainda precisava desses instrumentos. Então, é engraçado, eu acho que o que o diferencia da metodologias ativas na prática no século passado e para o nosso momento é que, como os profetas da antiguidade, os professores que desenvolviam ousadamente projetos assim perdiam a cabeça, rodava, que é o caso que a gente vê lá no filme. O cara é demitido, é julgado Uhum. culpado pela morte do garoto, quer dizer, é, o professor, quando ousava sair da caixa e desenvolver um trabalho que fugia daquele projeto, ele não era visto com bons olhos. Uhum. Ele era visto como um revolucionário, uma pessoa que estava corrompendo, né, a ideia da educação mais formal. E Uhum. aí eu lembro que quando eu peguei a minha primeira turma de graduação, eu tinha terminado o mestrado e eu fui convidada para dar aula em uma faculdade. Foi a minha primeira turma de faculdade. E eu saí, entrei, peguei aquela turma com muita vontade, né? Com muito desejo, Uhum. porque eu me sentia pronta, eu estava cheia de ideias de uma educação libertadora, de uma educação crítica, onde os alunos iriam ter espaço de diálogo, onde a voz do aluno seria construída, todas essas questões. Mas nós estávamos em 2000, minha primeira turma foi em 2000, né? A Uhum. virada do século. Quando eu cheguei na faculdade, eu assumi, primeiro já foi impacto, porque os alunos não me viam como professora no primeiro momento. Eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, eu tinha, metade dos meus alunos eram mais velhos do que eu na época. Então, já era um impacto quando você chegava na sala. Aí, depois, eu comecei a desenvolver um processo dentro de uma educação dialogada, dentro de uma educação com dinâmicas de grupo, com projetos de. Naquela época eu já trabalhava com sala de aula invertida, porque eu vinha com ideia. Aí eu comecei a ver o movimento dos alunos de inquietação. Ele se envolvia no diálogo, na brincadeira, no jogo, na interação, mas ficavam meio inquietos, iam embora quando terminavam a aula, sempre assim, meio com a cara que me comunicava que não tinha alguma coisa de errado. Mas eu era nova, iniciando o processo, eu não tinha ainda sacada o que tinha acontecido. Aí um dia, um aluno se levantou no meio da aula, isso já tinha mais de um mês de aula rolando. Chegou e se levantou e fez: professora, vem cá, quando é que você vai começar a dar aula? Porque a gente já tem um mês acontecendo e você fica aí fazendo perguntas, dividindo o grupo, mas a Uhum. aula mesmo ainda não aconteceu. Porque Então, eles acham que estão esperando um jeito tradicional ainda, né? Então aí foi que caiu minha ficha.
foi que caiu a minha ficha que os alunos não tinham entendido como, como um processo didático, como uma escolha didática. Então, para eles, era sempre assim, a sensação que ele tinha é que a aula era um momento prazeroso, mas eles não conseguiam entender como aprendizado Uhum. todo o processo discursivo que tinha acontecido, ou o jogo, ou a atividade invertida da sala de aula, porque eles tinham visto o texto antes. Agora a gente estava Uhum. conversando, então a gente estava dialogando, então isso para eles não era uma aula. Aí eu entendi que para que o aluno se sentisse seguro, e aí fica a dica para aqueles que vão iniciar o processo, era necessário que eu fizesse acordos com os alunos antes para que eles entendessem o que estava rolando. Uhum. Eles tinham que entender o jogo. Olha, como opção de processo didático, nossa aula de hoje vai ser assim, 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 assim. Nós vamos desenvolver essa caminhada para chegar a esse objetivo. Então, no final da aula, eu dizia: chegamos aos objetivos, aí eles identificavam que sim. Então, aí começou a fazer sentido para eles aquela aula. É, Porque até esse momento de você apresentar como uma nova intervenção didática, o aluno não tinha tomado conta, consciência de que eles estavam desenvolvendo aprendizagem, mas não era uma sala de aula tradicional. O ano passado, acho que foi o ano passado que eu comecei a aplicar muitas técnicas diferentes numa turma, e eu tive um aluno que chegou para mim lá na segunda, terceira aula, começou a comentar: professor, eu não estou conseguindo entender a sua Isso didática, aí. porque a gente está acostumado com aquela aula que o pessoal vem aqui, escreve no quadro para a gente copiar Pois é. e escrever tudo. Então, a gente quer isso. E eu tive que proporcionar alguns momentos daquela questão tradicional zona lá para conseguir readaptar, conseguir resgatar esses alunos. Porque às vezes eles vão para a sala de aula muito fechado também. Eu recebi uma figurinha agora há pouco, até mandei nos grupos lá da faculdade, dois meninos, assim, do lado esquerdo um menino com uma mochila tentando pular o muro da escola, assim, matando aula em 2019. Aí 2020, só uma tela preta e o microfone fechado e a tela fechada, né? Matando aula em 2020. Uma Então, outra realidade, né? são realidades que vão mudando e que, às vezes, os alunos não estão preparados também, né? Não é só uma questão do professor. Então, É. você jogar muito... por que metodologias ativas é um termo que em sala de aula, muitas vezes, o pessoal não gosta, professores não gostam, instrutores não gostam, porque foi meio colocado goela abaixo em um tempo para cá. Virou moda, as faculdades vieram assim: olha, você precisa usar metodologias ativas, mas não se deu toda a instrução, os instrumentos, como é que se organiza isso, como é que faz a parte cognitiva. Não é só chegar lá e falar assim: agora vocês vão virar protagonista. O aluno se perde, porque ele está esperando outra coisa. E aí, por isso que isso ficou Vivemos sendo... uma virada de concepção. E É, o aluno, ele paga um preço alto por isso, porque ele foi alfabetizado em um processo tradicional. Essa geração que agora está adentrando a universidade. E alguns estão entrando na universidade já com seus 40 anos de idade, é. que Então, tiveram uma educação básica conservadora. Então, reconstruir esse lugar do aluno como protagonista, ele é um processo terapêutico também, é, não só didático, né? eu estou olhando lá daqui, porque estou vendo várias mensagens do Aldo contribuindo ali, o Marcelo agora, né, que é um processo de desconstrução. Até o Aldo falou lá atrás um pouquinho se Paulo Freire ainda é um tabu. Eu acho que não é nenhuma questão mais de tabu ou não, né? Ele foi um tabu quando lançou lá, principalmente um livro lá, Cuidado Escola, lá atrás, que foi uma reescrita dele, né? O livro não é dele. É, e hoje acho que não é uma questão mais de tabu, é uma questão de quebrar um pouco o meio tradicional. Eu digo que tem um grande complicador ainda na história, mas que está mudando, que é o MEC, no nível de educação formal, de graduação, pós e tudo mais.
O MEC trava muitas as coisas. O Paulo Freire, ele é um autor e foi um autor, um teórico da educação mal compreendido. A grande maioria das pessoas ainda não compreenderam a epistemologia freiriana. Eu ainda vou preparar uma live só para falar do Freire. Eu sou apaixonada, li muitos livros dele, tenho uma concepção assim bem ampla sobre o assunto, mas a gente não vai agora abordar somente a concepção freiriana, mas ele ainda é um camarada que não é bem compreendido dentro da sua abordagem epistemológica. As pessoas ainda olham Paulo Freire de uma forma carregada de preconceitos, de ideias pré-estabelecidas. Mas, em nenhum momento, o Freire é esse cara que se colocou à distância da prática da sala de aula. Uma coisa que sempre me atraiu desde o primeiro momento, quando eu conheci os livros, os textos, a prática do Paulo Freire, é porque ele, diferente de muitos teóricos que fez teoria da educação, e essa teoria foi experimentada por nós, professores, o Freire falava de algo que ele vivia. Ele era um cara que pisou o chão da sala de aula. E não o chão da sala de aula das universidades somente. Ele pisou o chão da sala de aula dos campos de cultura, de alfabetização de adultos. Ele lidou com gente analfabeta aos 60 anos de idade, analfabeta aos 50 anos de idade. Ele lidou com gente que tinha um processo histórico de marginalização por conta da falta desse conteúdo teórico. Então, quando ele fala de educação, e os seus textos são cheios disso, ele fala de vida. Ele fala daquilo que ele experimentou. Ele fala não é somente de um conhecimento teórico, mas ele sabe o que é o processo dentro da sala de aula, como é receber seu aluno, como é falar na língua dele. Então, eu não acho que ele é um cara difícil de entender, mas as pessoas criaram tabus. Criaram tabus. Assim, eu vejo muito isso na minha área de atuação, né, que é a área de exatas. E o próprio nome já diz, né? Ciências exatas. Você vai ensinar, pegar uma fórmula de Bhaskara. É a mesma fórmula há 100 anos, desde a criação, não lembro quando foi criado, mas vai ser a vida inteira, não vai mudar aquilo. Só que você pode diversificar a forma de mostrar. Eu mostrei aquele negócio do triângulo de Pitágoras, lá, né? Somos quadrados da terça, da hipotenusa, que tem várias formas de demonstrar aquilo. E é isso justamente que, às vezes, o instrutor, o profissional de educação, ele não está acostumado a fazer essa volta, sair do tradicional. É pegar um livrinho embaixo do braço e ir para dentro da sala. Eu lembro bem de um vídeo, passou agora na cabeça, nos Estados Unidos, uma turma colegial ainda, mas o professor tinha uma forma de cumprimentar cada aluno. E essa forma eram os alunos que atribuíam. Então, ele tinha lá, acho que uns 30 alunos, 30 formas diferentes. Não era só assim, com uma pegadinha de mão, um toque, né? Era uns 3 ou 4 toques diferentes, pelo menos, para cada aluno. E o professor decorou um por um e fazia a filinha, e eles iam ali, né? Fazer uma dancinha, né? Para uns bater a mão, o corpo, sim. Então, é exatamente isso. Você entender cada aluno que você tem. Ah, mas eu tenho 1000 alunos. Você vai ter que dar um jeito de entender, pelo menos, o beabá de cada um deles, para poder interagir dentro da sala de aula. Agora, a pandemia vai diminuir o número de alunos na sala de aula. Vamos ter que criar espaços maiores com um número menor de alunos. E isso pode beneficiar um pouco esse processo mais humanizado, né, da relação professor e aluno. Ou pode acontecer por uma vertente de rentabilidade financeira que as instituições busquem, o contrário, né? Você procurar lotar mais uma sala de aula, porque o recurso é o mesmo. Você deve ter turmas de 40, 50, às vezes ter turma de 200 alunos. Pelo menos neste momento, por conta da pandemia, até se estabelecer essa situação, ela vai ser ampliada. A gente está pensando já em processos que diminuam a quantidade de alunos. Mas nós temos que entrar no nosso assunto, que a gente tem um monte de coisa aqui para estar apresentando. Você falou do vídeo, né?
que você assistiu. Eu trouxe um vídeo também para a gente pensar nessa relação metodologia e tecnologia. Pensar um pouco, será que realmente o que faz diferença é a metodologia na sala de aula? É a tecnologia? Se eu trago para a minha sala de aula o instrumento tecnológico, isso significa que eu sou um professor que usa as metodologias ativas? Eu vou virar aqui a nossa tela e a gente vai assistir um videozinho para pensar um pouquinho nisso. Vamos lá? Vamos Se lá. liga aí, galera. Espero que o som dê para ouvir legal. Ele já deu play aqui umas 3 vezes. Tá rodando. Não tá rodando. É, tá rodando aqui o. Tá vendo ali? Mas não foi ainda. Vamos ver se ele vai funcionar, senão a gente vai ter que reiniciar. Ó, Ih, deu deu pau. pau, hein? Vamos falando aí enquanto eu dou uma arrumada aqui. Ou explica o vídeo, né? É, deu pau, tava tudo no gatilho. Não tem problema, não. A gente pode, se quiser ir iniciando aí, podemos falar sobre as os dois teoremas que nós vamos trazer, e daí depois coloca o vídeo. Vamos tentar aqui ver agora. E eu tô abrindo direto, não no slide. Ah, não, no slide normalmente dá problema mesmo. Eu sempre deixo Tá. fora. Isso, aí aqui vai rolar. Provavelmente vai dar certinho. Tá travando um pouquinho. Não sei se é a internet ou é o vídeo, mas acho que é o vídeo. Mas agora tem. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. E vem o diretorzão lá. Passando o uniforme a partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuar dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Vamos ver o que vem. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. E aí? Essa é a grande pergunta. Mudou o que nessa sala de aula, Fábio? É a mesma coisa do que a gente acabou de falar aqui, que você muda todo o contexto, embute uma tecnologia e tudo mais, mas e o papel do professor? A metodologia que ele está trazendo, mudou ou não? Deixa eu desligar aqui. Pois é, essa é a questão. A gente pensa que estar com o computador em sala de aula resolveu tudo. Não. Eu tenho... Quer dizer, aquela profissional lá não conseguiu mudar a sua
interação com o seu aluno, mudou o recurso. Uhum. O recurso mudou, mas nada além disso. Então, o que a gente está falando, quando a gente fala de metodologias ativas, é um pouco mais do que isso. Eu estou falando mais do que pura e simplesmente uma sala de aula onde tenha tecnologias nela. Eu estou falando de tecnologias usadas a serviço da educação e Uhum. usada para facilitar o processo de aprendizado. Quando a gente diz facilitar, não é facilitar a vida do aluno, nem do professor, mas é ampliar as possibilidades de aprendizagem. Uhum. Eu vou lá para a pirâmide, por conta do horário, certo? Sim, nós já estamos com a meia hora aí já correndo. Isso, então eu vou lá para a pirâmide. Então, olha Mas só. até essa questão da tabuada, né? Que eu lembro que ficava decorando a tabuada, mas se vai fazer a tabuada do 9. Hoje tem umas regrinhas muito mais rápidas para você não precisar decorar, simplesmente fazer uma relação para não precisar ficar lá 2 vezes 2. Mas vamos lá. É. E a própria necessidade desse decorar hoje, ela é questionável, porque nós temos hoje calculadora no nosso aparelho celular. Nenhum profissional vai trabalhar sem o uso de uma calculadora dentro de uma relação profissional. Então, é preciso que o aluno entenda o processo matemático. Mas será que é necessário que ele decore? É outro Uhum. questionamento da prática pedagógica, mas nós não vamos entrar nessa questão agora. Eu quero agora somente trazer uma reflexão aqui, eu acho que está dando para ver legal aí, não tá? Tá. Bom, essa proposta, que é resultado de uma pesquisa estatística, acompanhada por um processo neurológico de neuropesquisadores, neurocientistas, ele chega à conclusão que a leitura é algo muito importante na vida da gente, precisamos ler e retomar o hábito da leitura. Mas, segundo a pesquisa, se você lê um livro de 100 páginas, você só vai reter o conteúdo de 10% desse livro. Uhum. Então, 10 páginas você vai lembrar o que ela dizia, as 90 páginas elas deletaram da sua cabeça e ela não vai ser aproveitada dentro de um processo de aprendizado. Então, a mente humana é capaz, em formas normais, em momentos normais, de aprender 10% daquilo que nós lemos. Bom, mas e a escuta? Aquilo que escutamos, se você ouve 1 hora de aula escutando, você é capaz de reter 20% daquilo que você ouviu. Apenas 20% dessa aula vai ser retida. E o resto, Ione, perdeu, foi. Né? E você não vai ter esse processo de aprendizagem. Dentro da visão, o que se vê, os efeitos visuais, você consegue reter, nós conseguimos reter 30%. Então, Uhum. pensando em uma aula de audiovisual, então você está falando, o aluno está olhando lá para você, olhando as suas apresentações no quadro, no projetor. Então, o aluno vai ter um aprendizado de 50% dessa aula. Massa! Se esse professor já é capaz de sair da linearidade da teoria da aula expositiva e ele é capaz de trazer para a sala de aula recursos visuais, esse aprendizado ele já sai de 20% para 50% de um processo de aprendizado, que já seria um aprendizado significativo em termos quantitativos. Mas quando a gente fala de metodologias ativas, a gente está ampliando esse processo de aprendizagem. Eu vou sair dessa relação de 50%, de 10%, para 70% a 95%. Por quê? Porque aprendemos até 70% se nós estamos conversando, se nós estamos reavaliando, discutindo, apresentando. Já é um aprendizado de 70%. Que aí a gente volta à maêutica socrática, né?
que nada mais é do que maiêutica isso aqui. É um diálogo. Existe um momento de conversação, eu dividi os alunos em grupos, eles estão interagindo, eles já fizeram a leitura prévia da sala de aula invertida, eles já assistiram o vídeo, e agora eles estão discutindo juntos o processo de aprendizado que eles desenvolveram. A pesquisa mostra que esse aprendizado ele é capaz de reter até 70% da sua aula. Se você transforma isso em um processo que, além do diálogo, da discussão, da leitura prévia que ele fez, do processo de leitura escrita, e eles são desafiados a construir um resultado daquele momento de diálogo, ou seja, eles vão assistir o filme ou ler o livro, vão discutir em grupos, vão dialogar com a finalidade de escrever um projeto final, ou de fazer uma apresentação final. Nós ganhamos 80% do conhecimento trabalhado. 80% é garantido dentro desse processo que já é metodologias ativas, onde houve uma sala de aula invertida, onde o aluno se reuniu em grupo e discutiu, onde o próprio aluno produziu a partir de uma problematização criada pelo professor. Mas se você quer aprender 95% do conteúdo, a maneira melhor de aprender, sabe qual é, Fábio? Oi. A melhor maneira de aprender é ensinar. É todo mundo 95. ensinando. Quando você ensina alguém, quando você tem o desafio de ensinar, você vai reter 95% desse conteúdo. Porque você vai ter que se apropriar dele, imergir nesse processo para chegar a esse conhecimento. Então, apesar de que muitos alunos não levam a sério, acha que a enrolação do professor, quando a gente diz, você vai dar o seminário, pesquise, se prepare, organize seu conteúdo e vem ensinar para a gente, eles acham que o professor está fazendo corpo mole, né? Não quer dar aula, está transferindo a responsabilidade para ele. E reclama que a gente não está dando aula. Exatamente, diz que a gente é que está fazendo corpo mole. Mas a gente está trabalhando dentro de uma perspectiva de que o aprendizado desse aluno vai ser extremamente ampliado se ele estiver envolvido com o processo de ensino e aprendizado também. E aí? Você quer virar a sua tela de volta? Então, é exatamente esse ponto, porque hoje os alunos estão acostumados lá no topo da pirâmide, que eu recebo conteúdo, esse conteúdo é só para eu fazer um decoreba para passar numa prova, passar de ano, e formar, pegar o diploma, depois eu aprendo com a prática lá, quando for trabalhar e tudo mais. E quando você promove essa questão da base da pirâmide, aos 95%, com metodologias diferenciadas, o aluno não está preparado muitas vezes. E muitas vezes o professor também não está para encarar essa realidade e saber fazer essa dinâmica, essa conexão entre os dois. Então, um dos comentários do Aldo que passou para trás... O Aldo é professor também. Isso. As tecnologias sem o professor como mediador não adiantam nada. É exatamente isso. O papel do professor passar a ser o mediador dessa ponte agora e o aluno se transformar como protagonista. E você vai conduzindo ele. Ó, cara, você está saindo um pouco daqui, volta, está indo muito para lá, volta. E aí o aluno vai fazendo pesquisa. Todas as minhas aulas eu procuro trabalhar em equipes e sempre por projetos, porque traz o aluno para a base da pirâmide, os 95%. Talvez você não consiga os 95%, mas se você chegar nos 80%, 85% ali, já está lindo e maravilhoso em cima do que a gente tem. Então, já é um alcançado muito grande. Tá? E era isso? Que aí eu vou apresentar. Então, você vai trazer a outra pirâmide, né? Enquanto você traz ela aí para a gente, é importante que a gente pense que o objetivo da aula, e a gente está falando com profissionais de educação, o objetivo da aula é o aprendizado. Não é que o professor faça bonito e esteja no centro do processo como aquela pessoa que fala bem, que arrasa porque tem um conhecimento brilhante. Esse tempo já foi, onde o nível do conhecimento do professor era medido pela sua abordagem teórica. Sim. Quando a gente fala no espaço do aprendizado, da educação formal ou informal, o objetivo não é a exposição do conteúdo do professor, mas sim a aquisição do aprendizado do aluno.
É aí que a gente está focado. Então, se a gente transforma essa sala de aula em um espaço de interação, de a troca de conhecimento a partir de uma sala de aula invertida, de um processo que já foi retido lá atrás por pesquisa direcionada pelo professor, essa sala de aula, ela não é tão... o professor ele não é o centro das atenções, né? O aluno ele se torna o centro das atenções, ele vai ter uma voz, ele vai descobrir esse conhecimento, mas esse conhecimento ele vai ser apropriado, ele vai se apropriar dele. Não é mais o que o meu professor disse, é o que eu sei, o que eu aprendi. Isso faz muita diferença. Você repetir aquilo que o seu professor diz. E você dizer, não, eu entendo dessa maneira. Quer dizer, esse conhecimento não é mais do outro, ele é meu. Eu me apropriei dele. E nesse próprio gancho, você vê que muitas metodologias, muitas coisas que a gente fala, não são coisas recentes. A taxonomia de Bloom, que eu vou explicar agora, ela surgiu em 56 por Benjamin Bloom. Ela foi revisada em 99 e perdura até hoje. Então, nós estamos falando de 20 anos da revisão. E ainda é algo que é difícil atingir. Eu vou virar a telinha aqui para o pessoal ver. Deixa eu só... Opa! Isso. Eu já vou... Ó, tem a taxonomia de Bloom, a original, eu já vou para a revisada, que é utilizada hoje em dia. Só que aqui ela funciona... ao contrário da que você mostrou, né? Então, nós vamos de baixo para cima, justamente na fase de recordar, depois vem compreender, aplicar, analisar, avaliar, por último, criar. Que é o topo da pirâmide, onde a dificuldade ela vai de baixo para cima. Então, você tem um nível de dificuldade bem menor na base, que é onde está só a parte de recordar, onde eu dou assunto, o aluno só vai recordar e decorar aquilo. E direcionando para o topo da pirâmide, é onde está o nível pior, ou mais de maior dificuldade, é que fazer o aluno a criar alguma coisa. E a área de engenharia, principalmente, a gente trabalha muito com PBL, opa, caindo aqui meu note, com PBL, que é a parte de projetos. Então, todas as avaliações estão indo para esse viés, e o próprio MEC já autorizou isso, é um grande passo para a gente. Então, as avaliações podem ser transformadas todas em projeto. A grade de engenharia, para você ter uma ideia, já não é mais... O aluno não tem mais cálculo no primeiro ano, não tem mais geometria analítica, ele tem projetos simples, médios e um pouco mais difíceis nos últimos anos. E ele mistura essas disciplinas aí conforme os projetos vão andando. E o que a gente tem de prerrogativa é tentar levar o aluno, pelo menos, para o nível de analisar, que é 3 para chegar no topo, que ele pegue um assunto, ele tem a capacidade de analisar alguma coisa, não mais só de compreender e aplicar aquilo. Se a gente consegue fazer com que ele suba mais um nível ainda de avaliar aquele assunto, opa, ele já está dando o próprio parecer dele. Então, ele está tendo que se aprofundar bem mais. Se ele chega no topo da pirâmide da taxonomia de Bloom, que é criar, aí a gente completou o ciclo. Porque aí eu faço com que o aluno tenha a capacidade de gerar alguma coisa, de criar alguma coisa a partir do conteúdo que ele teve de diversas fontes, né? Então, é isso que exatamente, acho que as duas pirâmides estão muito interligadas, apesar de uma ser de cima para baixo, outra de baixo para cima, mas elas se complementam. Então, para você elas se invertem. Está na moda esse negócio de estar invertido. É porque na sua pirâmide, você começa lá no topo para baixo, mas você tem um nível menorzinho de pessoas lá em cima, que é onde não interessa, né? Você tem que levar uns 95%, que é a faixa maior lá de baixo. Na taxonomia de Bloom, a gente analisa a dificuldade de aplicar isso. E aí está lá no topo, de fazer o aluno, ou a pessoa que está sendo treinada, no treinamento e tudo mais, a ser protagonista e ter a capacidade de criar, de gerar alguma coisa. Tanto é que nas engenharias a gente pede um protótipo no final do curso. Engenharia mecânica, elétrica e tudo mais, ele tem que entregar um protótipo que ele vai conceber lá físico e mostrar isso. Em vários outros cursos já estão sendo feitos dessa forma também. E vários treinamentos que eu vejo, exatamente isso. No final,
as pessoas que estão ali sendo treinadas têm que apresentar um protótipo de alguma coisa, nem que seja um TCC, um trabalho acadêmico, alguma coisa, para gerar isso. Muitas pessoas têm um grande susto quando entram, você falou do seu mestrado, né? Quando entram na pós-graduação, que começa a especialização, começa muita leitura. E aí já começa a jogar o aluno para criar algumas coisas. E o aluno, nossa, isso aqui está difícil. Aí ele vai para o mestrado. O mestrado tem uma outra pegada muito maior. Leva o aluno a conceber coisas mais sozinho. Quando chega no doutorado, então, você, meu amigo, está aqui, ó, aprenda, dane-se, vá atrás, crie, você já tem a capacidade. Então, isso era o processo natural do mundo da escola, do mundo acadêmico. Hoje, quando a gente diz hoje, não é tão hoje. Hoje se discute com mais seriedade, mas o Freire escreveu seus textos no início da segunda fase do século passado. Então, está falando de década de 50, década de 60, onde essas discussões já eram uma realidade. No Brasil, de forma prática. Então, não é tão nova, mas a ficha demora um pouco para cair, né? Hoje ela é entendida de uma maneira mais séria. Então, quando essas práticas elas surgem no processo da sala de aula, é exatamente entender que o grande protagonista do processo, do aprendizado, é o aluno. A escola não existe, a universidade não existe para que o professor mostre que sabe. Uhum. Senão a gente faria grandes espetáculos de oratória para mostrar que sabe. O espaço acadêmico existe para que desenvolva conhecimento, para que o aluno desenvolva esse processo de aprendizado. Não só ele, o próprio profissional de educação está constantemente em pesquisa e ampliando esse processo de aprendizagem. Então, quando o aluno hoje chega na faculdade, você como eu tenho essa realidade, diz assim, professor, não quero falar não. Professor, deixa eu aqui quieto, eu estou ouvindo, né? Eu estou gostando da aula porque eu estou ouvindo. Você faz um grupinho, todo mundo precisa apresentar ou um só da equipe? O grande problema é que esse aluno, ele aprendeu durante a vida que ele tinha que ficar calado. Porque a escola do passado era aquela escola que dizia ao aluno, fique calado. Exatamente. Se você fala, você é mal educado. Sala de aula é lugar onde o aluno tem que ficar quieto, tem que ficar calado. Então, desde a educação infantil, a escola deseduca, né? Ela tira o processo de autonomia do aluno e coloca um processo de submissão, onde o aluno tem que ser submisso o tempo inteiro ao conhecimento pré-estabelecido da instituição e do professor. Então, quando a gente fala... O formato da sala de aula já não tem mais função, o formato tradicional da sala de aula. Principalmente, eu detesto as salas que eu entro e tem um tablado lá na frente. Que ainda existe muitas. Mas é que o professor tem que ver, os alunos têm que ver o professor. Cara, tem 1,85 m, dá para ver na onde você circula na sala. Então, as salas interativas, que nós chamamos também de sala viva, já são grupos de carteiras que elas se encaixam formando círculos e o professor vai circular na sala. Exatamente. É a quebra do modelo tradicional. Então, acho que a gente tem um caminho muito grande pela frente, mas está a caminho, graças a Deus. Olha que... Até ontem, na live, eu dei a live que fiz ontem com o Neto, dei o exemplo lá do tubarão que é jogado no tanque dos peixes para os peixes correr, né? E as metodologias ativas e essa própria pandemia hoje já está sendo o tubarão para a gente. Para correr atrás da gente, a gente se despertar e trazer mais novidades para frente aí agora. Então, quando a gente pensa em uma sala de aula dentro de uma proposta de metodologias ativas, a gente tem que pensar algo mais parecido com isso aí. Essa sala de aula, ela tem cor, ela não é uma sala de aula onde não há estímulos, né, de cores. Ela é uma sala de aula onde há a liberdade do aluno escolher a sua própria metodologia de construção, onde a escuta do professor com relação ao que o aluno tem a dizer, a respeito com relação às diversidades,
Um é mais auditivo, ele pode gastar um tempo maior ouvindo, sim. O outro tem uma necessidade maior de externar suas ideias, porque ele aprende ouvindo a sua fala, organizando as suas Uhum. ideias. Então, ele tem que ter voz. Mas tem um outro que é mais analista ali, ó, precisa dos post-it, ele precisa sistematizar, ele precisa organizar, porque é a metodologia que funciona para ele. Então, esse Uhum. espaço tem que ser respeitado. A sala de aula ela tem que ter uma diversidade para que cada um encontre a sua maneira de aprender, né? Então, Uhum. e isso complica a vida do professor. Não é fácil ser professor dentro dessa nova concepção. Porque esse professor ele tem que ser capaz de ouvir vozes diferentes. Uhum. Ele tem que ser capaz de reconstruir a sua aula, que É. já estava previamente preparada. Por isso que Por... eu acho que isso virou meio que uma barreira para muitos profissionais da educação, porque assim, pô, se é mais difícil, por que eu vou fazer? Se eu vou ter que me adequar a tecnologias que eu não consigo, né? A própria idade, de repente, ou a falta de aprendizagem daquilo, a falta de prática, faz com que crie uma barreira. Ah, não, eu vou continuar no método, todo mundo olha para cá, eu vou escrever no quadro, você copia aí, depois tem prova. Acabou, arranca a folha do caderno, vai ter prova hoje. Eu não gero um papel mais há 2 anos. Nem um papel, nada, nem Pois prova, é. nada. Você trabalha em salas interativas, você tem lá 3, 4 televisores espalhados, justamente para o aluno conseguir fazer o ambiente dele. E tem gente que tem que escrever tudo. Eu tenho alunos que tudo o conteúdo que eu passo, ele escreve tudo no caderno, porque é a forma. E você tem que entender isso dentro das metodologias ativas. Como é que eu faço a conexão? Essa conexão tem que ser rapidinho, nos primeiros minutos em sala de aula, e como é que eu coloco assuntos através das dinâmicas, das plataformas, da pedagogia e tudo mais, para conseguir me conectar com todos eles, ou pelo menos com a grande maioria. Sempre vai ter um lá que está naquele dia meio azarado, que não vai prestar atenção, mas a grande parte você consegue. Pois é. E principalmente nessa pegada que nós estamos agora, de meio digital, como fazer isso, enxergando carinhas brancas com o microfone fechado. Como é que eu faço para saber se o aluno está matando a aula, que nem eu falei lá, né? Microfone e imagem fechada. Está todo mundo com a mesma foto. É esquisito isso, O né? processo eu acho que primeiro a gente tem que pensar em uma sala de em um aluno que seja construído ao longo do processo didático, e aí fica a dica para o nosso novo ministro da Educação e nossos secretários da Educação, nós temos que pensar em um processo educativo onde da infância à idade adulta esse sujeito se entenda como protagonista do processo. O aluno, eu, enquanto aluno, tenho que entender que sou sujeito da educação. Uhum. Eu desenvolvo o meu processo, independente do professor, da faculdade, do recurso, do material didático. Eu tenho que encontrar o meu caminho, o meu processo de pesquisação, né? De busca desse Uhum. conhecimento. E cabe ao professor dar esse espaço ao aluno e Exatamente. dando os limites, né? Até Trabalhando os limites. um comentário da Vera Lúcia, que já está inscrita lá nos cursos. Lá, né? Para mim, esse tipo de metodologia exige muito do professor. E depois significar seu ofício de ser professor. É exatamente isso. E vários profissionais não estão tendo essa tendência, ou estão resistindo a essa questão de ressignificar a sua... eu não gosto de chamar de profissão, porque ser professor é muito mais que uma profissão, né? É uma doação de Mas educar. é profissão. Mas enquanto carteira assinada e tudo mais, não deixa de ser uma profissão. Mas é exatamente, vai exigir mais. E aí que eu preciso verificar alguns pontos básicos que eu não preciso mais fazer como eu fazia no passado. Prova de Coreba, fazer 10 tipos de provas diferentes, eu não preciso disso. As tecnologias vão me ajudar e vão dar velocidade para o processo. Isso que a gente vai ensinar lá no treinamento, nos 4 dias do curso. Como é que eu consigo captar o aluno, fazer essas pequenas fisgadas, mas sem gerar todo aquele processo de tempo que eu tinha antes. Eu preciso criar 10 provas diferentes. Para quê? Você não vai ter mais alunos sentados um do lado do outro para criar a prova A, B, C e ficar distribuindo de forma contrária. Então, como é que eu crio um conteúdo dentro de uma prova para que ele
cria um conteúdo dentro dela. E eu vou ter menos tempo dedicado àquilo, depois vou ter correções e tudo mais, mas consigo ter um resultado melhor. Isso a gente vai ensinar lá no treinamento. A gente está a 5 minutos aí para cair, você que está com todo o tempo, 4 minutos agora. Isso, a gente já está terminando. Então, só para finalizar, é importante a gente dizer, sábado que vem começa o nosso curso, o MAT EAD, que é o nosso curso de metodologias ativas e técnicas de ensino à distância. Ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula e participar com a gente. Nós vamos ampliar essa discussão que a gente teve aqui hoje sobre metodologias ativas na nossa sala de aula, mas não somente falar sobre, nós vamos mostrar como fazer, né? Vamos estar lidando com essas técnicas e não somente na sala de aula presencial, mas principalmente agora na nossa educação remota e à distância. Então, a gente vai estar trabalhando no curso como você vai usar o Zoom, como você vai usar o Google Meet, como você vai usar as plataformas pré-existentes e trazer dela uma sala de aula de metodologias ativas, onde o seu aluno continua sendo protagonista, mesmo estando do outro lado da tela. Não é isso aí? Exatamente. Vamos trazer várias plataformas, Educação Nearpod, Poulivre, Picklers, Kahoot, fazer joguinhos, como é que se cria dinâmicas diferenciadas, vai ter muita coisa bacana lá. E também vamos falar da parte pedagógica, alguns momentos, para que você saiba como que a pedagogia age em cima disso, porque não adianta só jogar perguntas lá, jogar um joguinho lá interessante, mas você não ter ideia de como conectar isso dentro da tua turma, do teu treinamento, etc. Né? Então precisa das duas partes. Vai ser muito legal. E quem já está recebendo, quem já está inscrito, entrou num grupo fechado lá do WhatsApp e já está recebendo algumas coisas lá. Então corre lá. Eu até coloquei aqui na live mesmo agora o link do Simpla para quem quiser ainda fazer a inscrição. A gente está no terceiro bloco já. Mas pode nos procurar também no direct, a gente conversa e dá o passo a passo para você fazer essa inscrição, se você quiser ainda tirar alguma dúvida. Ó. Como eu faço para o aluno saber se o aluno está do outro lado ou não está matando a aula? Né? Porque isso, você trouxe um exemplo hoje na nossa conversa, eu já tive nas minhas aulas, tudo. O aluno coloca lá, faz a inscrição dele, ó, a entrada no site, é 10h30 da noite, acabou a aula e fica. E aí, às vezes, eu fico esperando. Da 11h30 da noite, quase meia-noite, o aluno está online. Opa, peraí, já foi dormir faz tempo, não está acompanhando. Então, a gente tem que desligar, senão vai cair. 2 minutos já. Gente, um abraço, então. Bacana aí a participação de todo mundo. Muito obrigado. Bom final de semana. Tá bom, espero vocês semana que vem, lá no curso. Tchau, tchau.